Antes que o mal tocasse a criação, antes que a humanidade caminhasse sobre a terra, havia apenas a perfeição. O céu irradiava infinita bondade, cada anjo brilhando como uma chama de pura devoção, cada um refletindo a majestade do Criador. A harmonia reinava. Não havia sofrimento, nem rebelião, nem sombra. Apenas luz ininterrupta fluindo do próprio Deus, enchendo o cosmos de paz. E entre essa hoste radiante, um anjo se destacava acima de todos os outros, Lúcifer. Conhecido como a estrela da manhã, ele foi descrito nas Escrituras como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28:12. Ele não era apenas um entre muitos anjos. Ele era a obra-prima de Deus, o primeiro entre os seres celestiais, a mais brilhante de todas as criações. Sua beleza era incomparável, sua inteligência superada apenas pelo próprio Deus, e sua autoridade tinha peso mesmo entre as mais altas ordens do céu. O papel de Lúcifer foi extraordinário. Ele caminhou sobre o santo monte de Deus, permanecendo mais próximo do trono, orquestrando coros celestiais com uma voz que ressoava como um trovão, mas carregava a suavidade da luz. Os serafins, ardendo com fogo eterno, seguiram sua direção. Os querubins, guardiões dos mistérios divinos, admiravam sua sabedoria. Até mesmo Miguel, que mais tarde se tornaria seu grande rival, outrora respeitou o esplendor incomparável de Lúcifer. Ele não era apenas belo, era um líder, um farol, um reflexo vivo da glória. Neste vídeo, você descobrirá a história completa de Lúcifer, como nunca viu antes, de sua inimaginável elevação de honra à sua trágica queda nas trevas, de seu papel como o maior anjo do céu a se tornar Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Exploraremos os fundamentos bíblicos, os antigos escritos cristãos e as lições eternas que a queda de Lúcifer ainda nos ensina hoje. Mas esta história não é simplesmente sobre um anjo. É sobre a eterna batalha entre orgulho e humildade, obediência e rebelião, luz e trevas. E começa em um céu onde tudo era perfeito, até que uma única centelha de orgulho desencadeou uma guerra cósmica. A grandeza de Lúcifer não foi um acidente. Ele foi adornado com dons que superavam todos os outros, beleza que deslumbrava, sabedoria que impunha respeito, autoridade que unia o céu em harmonia. Foram-lhe confiadas responsabilidades inimagináveis, caminhando entre as pedras flamejantes do monte de Deus, liderando coros em perfeito louvor. Todos os anjos o admiravam, e o próprio Deus se deleitava com o esplendor de sua criação. Mas dentro desses mesmos dons residia a semente do perigo. A Bíblia registra: o teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ezequiel 28:17. O que deveria glorificar o Criador aos poucos começou a glorificar a criatura. O orgulho, sutil e silencioso, penetrou em seu coração como uma brasa oculta à espera de ar. Lúcifer começou a ver sua luz não como um reflexo de Deus, mas como algo que lhe pertencia somente. Sua voz, antes elevada em pura devoção, tornou-se mais baixa. Seu olhar, antes fixo no trono de Deus, vagou. A princípio, eram apenas pensamentos, perguntas fugazes. Por que minha glória deve sempre apontar para outro? Porque meu brilho deve sempre servir e nunca reinar. Esses sussurros, embora pequenos, carregavam consigo o poder de remodelar a eternidade. Outros anjos notaram a mudança. Gabriel se aproximou dele preocupado. Irmão, por que sua luz parece inquieta? O que pesa em seu coração? Mas a resposta de Lúcifer foi evasiva. Há mistérios que nem nós podemos compreender. Gabriel. Por trás dessas palavras, havia uma tempestade que nem ele conseguiu conter. Aqui reside a verdade mais perigosa. O pecado não começou na fraqueza, mas na grandeza. O anjo mais elevado caiu não por falta de dons, mas porque os possuía em abundância e se esqueceu de sua fonte. O orgulho transformou bênção em maldição, sabedoria em corrupção, beleza em ruína. Este é o aviso eterno para toda a criação. Quando olhamos para a dádiva e esquecemos o doador, até a luz mais brilhante pode se tornar uma sombra. Por eras incontáveis, o céu existiu em perfeita harmonia. Cada anjo cumpriu seu papel com alegria. Guerreiros montavam guarda, mensageiros carregavam palavras divinas e coros ressoavam em louvores sem fim. Nessa ordem, nada parecia incompleto. No entanto, o Criador, em sua infinita sabedoria, revelou um plano tão profundo que deixou até os anjos mais brilhantes maravilhados. Deus reuniu suas hostes celestiais,
O silêncio preencheu a vastidão enquanto sua voz, como o som de muitas águas, declarava: criarei um novo mundo. Galáxias, estrelas, planetas encherão os céus, e em um deles, a Terra, a vida florescerá. E mais do que isso, formarei um ser à minha imagem e semelhança, carne e espírito juntos, chamado humanidade. Os anjos ficaram atonitos. Uma criação material, um ser feito de pó, ainda assim, carregando a própria imagem de Deus. A alegria encheu seus corações ao testemunharem a visão de galáxias girando, oceanos brilhando e a vida emergindo ao comando do Criador. Era uma nova expressão de sua glória, diferente dos anjos, mas maravilhosa em sua beleza. Mas então veio a maior revelação de todas. Deus declarou que a segunda pessoa da Trindade, seu Filho eterno, um dia se tornaria carne. Ele se humilharia, assumiria a natureza humana e seria conhecido como Jesus Cristo. E nessa humanidade, todo joelho no céu e na terra se dobraria. Os céus tremeram diante do mistério. Muitos anjos se regozijaram em reverência. Maravilharam-se de que o Eterno andaria entre sua criação, não em esplendor ardente, mas em humildade, com o rosto do homem. Era um amor tão profundo, tão impensável, que eles romperam em cânticos de louvor. No entanto, nem todos os corações comoveram de alegria. Para Lúcifer, a estrela da manhã, essa revelação era insuportável. Ajoelhar-se diante de Deus em forma humana, curvar-se diante da carne. Seu coração recuou. O orgulho sussurrou: por que não eu? Porque eu, o mais radiante dos anjos, deveria me curvar diante de alguém feito de barro. O que o céu recebeu como o maior ato de amor divino, Lúcifer viu como humilhação. E naquele momento, a semente da rebelião criou raízes. Chegou o momento em que todo o céu se reuniu, contemplando o mistério do plano de Deus. Ao redor do trono, incontáveis anjos se curvaram em reverência, suas vozes se elevando em uma sinfonia de louvor. Eles adoraram o Criador não apenas por sua majestade, mas por seu amor insondável, um amor disposto a descer em carne e osso pelo bem da humanidade. Um a um, as hostes celestiais caíram de joelhos. Serafins cobriram seus rostos com suas asas, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Querubins se curvaram em solene devoção, guardando a visão da encarnação como o mais sagrado dos mistérios. Miguel, Gabriel e os arcanjos se curvaram, seus corações ardendo de lealdade. O céu fervilhava de admiração e alegria. Mas em meio a esse oceano de adoração, uma figura permaneceu de pé. Seu esplendor incomparável, sua estatura imponente, Lúcifer, outrora a estrela da manhã, ele agora permanecia como uma chama apagada, recusando-se a ceder. Seu silêncio rugiu mais alto que os coros, sua quietude mais pesada que o trovão. Todos os olhos se voltaram para ele, aguardando a reverência que nunca veio. Com uma voz fria e inabalável, ele quebrou o silêncio. Não. Aquela única palavra ecoou como um relâmpago pela eternidade. Não era hesitação, nem confusão, era desafio. E então, ainda mais alto, ele repetiu: não. Seu tom carregava julgamento, não adoração. Uma declaração contra aquele que o moldara do nada. Os anjos tremeram. Como poderia o mais belo de todos os seres rejeitar o Deus que o criou? Como poderia a obra-prima se erguer contra o artista? No entanto, naquele momento, o céu testemunhou o mistério do livre-arbítrio levado ao seu limite mais sombrio. O raciocínio de Lúcifer fluía com um brilho enganoso. Devemos nós, seres de pura luz, nos ajoelhar diante da carne? Deve o Eterno se curvar diante do mortal? Isso não é glória, é desgraça. Suas palavras atingiram como flechas, semeando dúvidas em alguns que ouviam. Sua autoridade, seu carisma, sua beleza, tudo se tornou armas de persuasão. Mas então veio a resposta, clara e penetrante, de uma voz mais baixa e humilde. Miguel se levantou, sua espada erguida, seu grito enchendo o céu. Quem é como Deus? Com essas palavras, todo engano foi destruído. Nenhum anjo, nenhum trono, nenhum brilho poderia rivalizar com o Criador. O orgulho de Lúcifer foi exposto. Seu não havia desencadeado maior rebelião que o universo jamais conheceria. Os céus, antes repletos apenas de harmonia, agora tremiam com uma tensão nunca antes sentida. De um lado, os anjos fiéis, leais ao Criador, suas vozes ainda ecoando o grito de Miguel: quem é como Deus? Do outro, a estrela da manhã, Lúcifer,
não mais radiante de humildade, mas resplandecente de orgulho, reunindo para si aqueles que acreditavam em suas palavras. O que começara como sussurros de dúvida transformou-se em uma tempestade de rebelião. Os anjos de maior beleza e força, deslumbrados pela autoridade de Lúcifer, estavam atrás dele. Estes não eram os fracos nem os tolos, eram a coroa da criação, as joias mais brilhantes do céu, agora obscurecidas pela ambição. Lúcifer, seu líder, manteve-se imponente, declarando: somos luz, não nos curvaremos. Se Deus se rebaixar, então nos ergueremos. Sua voz era uma torrente, comovendo aqueles que ouviam, atraindo-os para sua visão de falsa liberdade. À sua frente, Miguel permanecia, pequeno em posição, mas inabalável na fé. Sua espada não era meramente metal. Ela ardia em lealdade, forjada em humildade. Ele não falava com grande discurso, ou brilhantismo enganoso. Sua resposta era simples, mas eterna. Quem é como Deus? Esse grito tornou-se uma bandeira, um chamado à congregação que enchia os fiéis de coragem. Então veio o choque. O céu irrompeu quando a luz encontrou a sombra, quando a lealdade encontrou o desafio. O campo de batalha não era de terra e pedra, mas de espírito e eternidade. Lâminas de luz se cruzaram em faíscas que flamejaram pelos céus. Asas batiam como trovões. O rugido da guerra ecoou pelo próprio cosmos. Lúcifer lutou com fúria, seu brilho agora transformado em fogo. Seu poder era imenso, e muitos tremeram diante de sua força. No entanto, sua força não carregava verdade, nem amor, apenas orgulho. Miguel, embora em menor número, permaneceu inabalável. Cada golpe de sua espada era alimentado não pela ambição, mas pela devoção àquele que reinava acima de tudo. E essa devoção provou ser mais forte do que a mais brilhante das enganações. Os céus carregavam cicatrizes naquele dia. A paz perfeita da eternidade foi destruída pela primeira guerra, uma guerra entre irmãos. Anjos que antes cantavam lado a lado agora se enfrentavam como inimigos. O choque entre sua lealdade e traição cavou uma ferida na própria criação. E, no entanto, em meio ao caos, uma verdade emergiu inquebrável. O orgulho pode rugir, a rebelião pode se erguer, mas a humildade e a fé em Deus sempre prevalecem. A guerra atingiu seu clímax. O céu, antes um santuário de paz, agora ardia com os ecos da batalha. Lâminas de luz se chocavam contra as sombras, vozes de desafio rugiam contra hinos de lealdade. E no centro de tudo estava Lúcifer, a estrela da manhã, agora consumido pelo orgulho, seu brilho transformado em escuridão. Ele se ergueu com fúria, asas abertas, proclamando: eu ascenderei acima das estrelas de Deus. Eu estabelecerei meu trono no alto. Eu serei como o Altíssimo. Sua voz trovejou por toda a criação. Mas, mesmo enquanto falava, as palavras soavam vazias, desprovidas de verdade, carregando apenas o vazio da arrogância. Então veio a ordem final. Miguel, o arcanjo da humildade, ergueu sua espada e declarou com fé inabalável: pelo poder de Deus, caia Lúcifer. Os céus tremeram com a proclamação. Uma força maior que toda a força angelical desceu, o julgamento do próprio Todo-Poderoso. Em um instante, a luz que outrora adornava Lúcifer foi arrancada. Sua glória, antes deslumbrante, extinguiu-se. Ele caiu, não suavemente, mas como um relâmpago rasgando o céu, expulso da presença do Eterno. O próprio Jesus testemunharia mais tarde: vi Satanás cair do céu como um relâmpago, Lucas 10, 18. E ele não caiu sozinho. 1/3 dos anjos, aqueles que haviam escolhido o orgulho em vez da obediência, foram lançados com ele. Eles despencaram do céu como estrelas arrancadas de suas constelações, caindo no abismo, em um reino de caos e separação da luz de Deus. Os céus silenciaram. A guerra havia terminado, mas suas cicatrizes permaneceram. O paraíso havia sido defendido, mas marcado para sempre. Uma ferida agora existia onde a rebelião havia se enraizado, um lembrete de que, mesmo na eternidade, a liberdade tem peso e as escolhas têm consequências. Lúcifer, a estrela da manhã, tornará-se Satanás, o adversário, o acusador, o inimigo de Deus e da humanidade. Daquele momento em diante, sua missão ficou clara. Se não pudesse governar o céu, corromperia a terra. Se não pudesse ascender ao trono de Deus, arrastaria a criação para sua própria queda. A expulsão de Lúcifer não foi meramente uma punição, foi uma revelação. Mostrou que nenhuma glória, nenhuma beleza, nenhum poder jamais poderá superar a soberania de Deus.
e estabeleceu uma verdade que ressoa por todas as eras. A bondade e a humildade sempre serão mais fortes do que o orgulho e a rebelião. A queda de Lúcifer não terminou com seu exílio. Despojado da luz do céu, ele voltou seu olhar para a nova criação que Deus mais amava, a humanidade. Se não pudesse reinar no céu, buscaria corromper a terra. Se não pudesse destronar o Todo-Poderoso, atacaria sua imagem, refletida na humanidade. Seu primeiro ato foi astuto, não violento. No jardim do Éden, onde Adão e Eva caminhavam em inocência, Satanás apareceu não como um guerreiro, mas como um sussurro. A voz da serpente carregava uma pergunta permeada de dúvida. Deus realmente disse? Com essas palavras, ele plantou suspeitas contra o amor do Criador. Então veio a promessa fatal. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi a mesma tentação que o levou à queda. O desejo de se levar acima de seu lugar, de reivindicar glória parte do doador. E assim como Lúcifer havia caído por orgulho, a humanidade também tropeçou. Com uma escolha, a inocência foi perdida e a sombra do pecado entrou no mundo. O que ele não conseguiu realizar no céu, Satanás realizou na terra, a separação da criação de seu Criador. A história da influência de Satanás não se refere apenas ao passado. Trata-se da batalha constante dentro de cada coração humano. A mesma voz que atraiu anjos e tentou Eva ainda busca nos afastar de Deus. No entanto, a vitória de Cristo nos mostra que o mal, por mais persuasivo que seja, não pode superar a verdade. A queda de Lúcifer tornou-se a luta da humanidade, mas a obediência de Cristo tornou-se nossa esperança. A história de Lúcifer não termina no Éden, nem mesmo no deserto onde Cristo silenciou suas tentações. As Escrituras nos apontam para o momento futuro em que sua rebelião atingirá seu clímax mais sombrio, o fim dos dias, revelado no livro do Apocalipse. Aqui, Satanás não é mais descrito como a radiante estrela da manhã, nem mesmo como uma serpente sussurrante, mas como algo muito mais temível, o grande dragão, a antiga serpente que engana o mundo inteiro. Apocalipse 12, 9. A visão é impressionante. Um dragão guerreando contra o céu, um enganador governando através do terror, buscando devorar todos os que pertencem a Deus. Nestes últimos dias, o Apocalipse nos diz que Satanás liberará seu poder por meio da besta e do falso profeta. Essas forças não apenas espalharão idolatria e corrupção, mas também criarão um reino falsificado, uma imitação distorcida do verdadeiro reino de Deus. É a mesma ambição que o impulsionou no princípio: ser adorado, receber a glória que pertence somente ao Criador. E muitos, cegos por seu engano, o seguirão. Mas o livro do Apocalipse também revela que essa rebelião, por mais feroz que seja, é limitada. O mal não tem a palavra final. Mais uma vez, os exércitos celestiais se levantarão, e Miguel os liderará. O mesmo arcanjo que um dia gritou: "Quem é como Deus?", se levantará contra o dragão e seus seguidores em uma última e decisiva batalha. A guerra cósmica que começou há muito tempo chegará ao seu fim. A visão não termina com desespero, mas com vitória. Satanás é capturado, despojado de sua influência e lançado no lago de fogo, um lugar de eterna separação da presença de Deus. Ele não mais tentará, acusará ou enganará. A rebelião que começou com uma única palavra, não, terminará em silêncio. Esta não é apenas uma profecia de destruição, é uma profecia de esperança. Ela nos diz que o mal, por mais forte que pareça, é temporário. O orgulho pode surgir, a rebelião pode rugir, mas o amor, a verdade e a justiça de Deus perduram para sempre. A batalha final não é uma disputa entre iguais. É a revelação de que as trevas, em toda a sua fúria, ainda são impotentes diante da luz eterna de Deus. A queda de Lúcifer se completa em Apocalipse. A estrela da manhã que buscou rivalizar com Deus torna-se o dragão derrotado, eternamente acorrentado. E nessa vitória, o céu e a terra saberão: a bondade não pode ser vencida e a glória de Deus é incomparável. A queda de Lúcifer não é apenas uma história antiga, é um espelho erguido diante de cada geração. Em sua essência, essa narrativa revela a mais perigosa de todas as verdades espirituais. Grandeza sem humildade se torna corrupção, e liberdade sem amor se torna rebelião. Lúcifer não foi derrubado por ser fraco, mas por ser forte. Ele não tropeçou por lhe faltar beleza, mas porque a exaltou acima daquele que a concedeu. O orgulho transformou uma obra-prima em um aviso, e sua história permanece como um lembrete eterno de que até a estrela mais brilhante pode cair quando se esquece da fonte de sua luz. Para nós, essa lição é profundamente pessoal.
O mesmo sussurro que chegou aos anjos, a mesma tentação que atraiu Eva ao Éden, ainda busca tocar nossos corações. Exalte-se, tome mais, não se curve a ninguém. O orgulho se disfarça de liberdade, mas, na verdade, é uma corrente. Lúcifer acreditava que estava ascendendo quando, na realidade, estava caindo. Mas as Escrituras nos dão o antídoto. Quando Miguel clamou, "Quem é como Deus?", ele não estava simplesmente respondendo a Lúcifer. Ele estava declarando o fundamento de toda adoração verdadeira. Humildade não é humilhação, é força enraizada na verdade. Curvar-se diante de Deus não é perder a glória, mas recebê-la em plenitude. Obedecer não é diminuir, mas andar na luz que nenhuma escuridão pode apagar. A queda de Lúcifer também nos lembra do precioso dom do livre-arbítrio. Deus não criou marionetes, ele criou seres capazes de amar. E o amor só é real quando é escolhido. Os anjos tiveram que escolher. A humanidade deve escolher. Cada um de nós enfrenta a mesma pergunta: refletiremos a glória do Criador ou tentaremos manter a luz para nós mesmos? Em cada tentação, em cada batalha de orgulho ou dúvida, a história de Lúcifer ecoa. Mas o mesmo acontece com a vitória de Cristo, que nos mostrou que a humildade vence o orgulho, a obediência supera a tentação e o amor triunfa sobre a rebelião. O nome de Lúcifer já significou portador da luz. Sua queda transformou essa luz em escuridão. Mas para nós, a lição é clara. A verdadeira luz não é encontrada na exaltação de nós mesmos, mas em caminhar com aquele que é a luz do mundo. A história de Lúcifer é mais do que o relato da queda de um anjo. É o drama da liberdade, do orgulho e do amor. Ela nos mostra que, mesmo nos céus mais altos, a escolha de se afastar de Deus é possível e que as consequências do orgulho se propagam pela eternidade. No entanto, também nos mostra algo muito maior. A soberania de Deus jamais pode ser abalada e seu amor jamais falha. Lúcifer perdeu tudo porque buscou glória parte do Criador. Miguel triunfou porque escolheu a humildade e a fidelidade. A humanidade também se encontra entre esses dois caminhos: o caminho do orgulho, que leva às trevas, e o caminho da obediência, que leva à luz. E a boa notícia é esta: enquanto o não de Lúcifer marcou sua queda, nosso sim a Deus marca o início da restauração. A lição final é eterna. A luz de Deus não pode ser extinta. O mal pode rugir por um tempo, mas a vitória do bem é inevitável, porque flui do próprio coração do Todo-Poderoso. Se esta história o tocou, se lhe deu uma compreensão mais profunda da grande batalha entre a luz e as trevas, convido a continuar conosco. Apoie este trabalho curtindo este vídeo e inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas revelações que descobriremos juntos. E não pare por aqui. Na sua tela agora mesmo, há outro vídeo esperando por você. Ele explora as profecias do Apocalipse e revela como o capítulo final de Satanás se desenrolará e como a justiça eterna de Deus porá fim à rebelião para sempre. Que a verdade da palavra de Deus permaneça em seu coração e que a luz dele guie seus passos sempre.